Voltamos, vamos lá, bota na tela, vamos falar dos tipos de atributos. Galera, atributo simples no desenho vai ser representado com um círculo, tá bom? Um círculo, uma elipse é um atributo simples. O que é o atributo simples? É aquele que é indivisível. Indivisível. Acento tá no lugar errado. Indivisível. É o atributo é exatamente aquele valor que é indivisível, aquele que é atômico. Atômico quer dizer indivisível, ele não pode ser dividido, ele é atômico. Exemplo, se eu tenho uma tabela, gente, como eu falei para vocês, é bom já pensar em tabela, e nessa tabela eu tenho aqui nome. Não vou chamar de nome, não. Vamos tirar esse nome aqui porque pode gerar uma polêmicazinha. Vamos colocar aqui Estado Civil. Estado Civil. E vamos colocar logo aqui do lado, para a gente já fazer uma comparação, vamos colocar aqui endereço. Endereço. E vamos colocar aqui também do lado telefone. Já vou colocar esses três, porque você sabe que essa tabelinha aqui, no desenho ela estaria assim, né? Ó, no desenho ela estaria uma entidade chamada de cliente, que é a tabela, vamos dizer assim. Isso aqui é uma tabela. No desenho, no diagrama, ela estaria assim, né? Aqui tem o estado civil, uma bolinha. Aqui uma outra bolinha chamada de endereço. E aqui uma outra bolinha chamada de telefone. Estaria assim no desenho, no que a gente está aprendendo agora. O que é um atributo simples? É aquele que é indivisível, atômico. Quando for cadastrar, não pode dividir ele, não pode partir, não pode particionar, fragmentar. Ele não é fragmentado. Por exemplo, o estado civil. Qual é o estado civil? Você pergunta para a pessoa casado. Aí eu coloco casado aqui. Poderia ser o quê na outra pessoa cadastrada aqui? Ah, solteiro. Eu não posso partir esse valor. 3, casado. Não posso partir, eu não posso fragmentar esse valor. Ele é indivisível, ele é atômico, ele é um atributo simples. No caso do atributo composto, ele vai ter um desenho assim, ó. Ele pode ser dividido, ele é divisível. Divisível. Toda hora eu tô botando o acento no lugar errado. Divisível, é costume. Beleza? Ele é divisível. Aí você fala, como assim, professor? Por exemplo, o endereço. O endereço, ele é um atributo composto. Por quê? Porque o endereço, gente, ele pode ter exatamente partes. Imagina, eu vou cadastrar aqui, o cara fala, ó, eu moro na rua 30 do conjunto tal, de Águas Claras, Brasília, Distrito Ave Maria. Olha o tamanho desse endereço. Quando você vai cadastrar aqui, pode ser dividido. Fica mais fácil e fica melhor para consultas posteriores. Então, esse caso, esse endereço aqui, ó, esse endereço aqui, essa bolinha de endereço aqui, como ele é um atributo composto, teria que ter assim, ó, rua, logradouro, cidade, bairro, estado. Ou seja, você pode dividir o endereço para ficar até mais fácil, porque no futuro eu posso consultar só as pessoas de determinada cidade, só as pessoas de determinado bairro. Para fazer essa consulta acontecer, é importantíssimo que esse atributo composto ele seja dividido. Ele é dividido. Lá na frente vocês vão entender melhor. Então esse endereço não poderia ser endereço aqui. Eu teria que dividir ele rua, aí fazer uma coluna cidade, só para você entender. Ele é divisível. E quando o atributo é composto, ele tem esse desenho aí, como eu fiz aqui no diagrama.
Já o multivalorado, você tem que tomar muito cuidado para não confundir composto com multivalorado. O composto, ele é divisível. O multivalorado, ele não é divisível. Ele é multivalorado. Ele tem muitos valores e na hora da prova ele vai vir com um desenho de 2 círculos. O multivalorado, ele pode ter muitos valores cadastrados. Aí você fala, como assim? Telefone. Quando você for perguntar para alguém o estado civil, essa pessoa só tem um estado civil, que é casado. Quando você for perguntar o endereço, essa pessoa só tem um endereço aqui, vamos dizer assim, né? Ele pode ter outro endereço residencial, ou residencial não, mais um endereço profissional, mas aqui só para você entender, tá? Não vem ao caso, que é um endereço residencial, ele só vai ter um, só vai permitir cadastrar um endereço no banco de dados. Pode ser uma regra de negócio definida, né? O cara definiu, ó, só pode ter um endereço. Se o cara falar, ó, pode ter 2 ou 3 endereços, aí é outra coisa. Mas telefone, quando você for cadastrar, a pessoa vai falar, ó, eu tenho o telefone 61 de Brasília, 3352 8044, mas cadastra aí o outro para mim, o 9999 9794 e cadastra mais um aí porque eu uso 2, tá? Você sai cadastrando vários telefones. Perceba, quando você perguntou o estado, ele falou casado só. Ele não poderia falar, ó, casado e solteiro. Aqui no telefone, ele pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 telefone. Então, isso é um campo multivalorado, que pode ter vários valores cadastrados, tá? Ele não é divisível, ele não é fragmentado, ele é diferente. O que é um atributo determinante? O atributo determinante, ele vai ser, na hora da prova, preenchido. Ele vai estar assim, ó, preenchido, na hora da prova, uma bolinha preenchida. E esse atributo determinante é aquele que vai se transformar em chave primária. Então, se você pegar um desenho, um diagrama na hora da prova e ele tiver preenchido assim, a bolinha preta, né, preenchida, bolinha toda preenchida assim, quer dizer que ele é um atributo determinante. No desenho ele está assim para que no futuro as pessoas saibam que ele pode ser a chave primária da tabela, que ele foi já definido no projeto que era uma chave primária da tabela. Olha que bacana. É igual quando você pega uma planta. Na planta também tem várias marcações da planta que você já sabe. Oh, isso aqui é o lugar que não pode colocar, que não pode ser fechado. É um lugar aberto, já está lá definido na planta. Já foi na análise de requisitos, já foi definido o que seria chave primária e ele já deixou no desenho aí marcada a bolinha, ó, isso aqui é a chave primária. Só que antes de ser chave primária, ele é atributo determinante. Volta lá. E o derivado? O derivado na prova, ele cai com esse desenho aqui, ó, pontilhado. O atributo derivado, ele vem pontilhado na hora da prova. E o nome dele já diz, atributo derivado, derivado de outro atributo. Derivado de outro atributo. Ele vem de um cálculo feito de outro atributo. Eu até chamo ele de campo calculado, coluna calculada, campo calculado. Porque ele é derivado de um cálculo que envolve um outro atributo da tabela. Aí você fala, que? Vamos lá. Vamos lá. O que é um atributo derivado? Só para você entender logo de cara. E talvez esse seja o exemplo da prova, como eu já vi exemplos assim em provas anteriores. Mas o que é o atributo derivado? Ele deriva de um cálculo envolvendo naturalmente outro campo ou outra coluna da tabela, ou outro atributo, né? Você chama de campo, coluna, atributo. Imagine que você está cadastrando alguém em uma tabela e você tem um campo lá chamado de idade. Essa idade você já sabe, é um atributo simples, né? Não é composto, não é multivalorado, ninguém tem 2 ou 4 idades, né? A idade também não é divisível. 18 anos, não tem nada a ver. A idade também não é divisível. Idade é atributo simples. Só que se você cadastra uma pessoa assim, ó, 19 anos a idade dela,
Ah, o 27 é a idade dele. Amanhã pode ser que não seja mais 27. Ou ano que vem você tenha que abrir esse banco de dados e atualizar a idade da pessoa. Pelo amor de Deus, esse campo aqui seria horrível se ele fizesse apenas esse papel de campo simples. Apenas o papel de campo simples. Ele não pode ser um campo simples, a idade. Não pode. Faria um papel horrível. Ano que vem eu tinha que abrir o banco de dados e atualizar a idade de todo mundo. Essa idade ela tem que vir derivada da data de nascimento. Olha que bacana. A data de nascimento, sim, é simples. Caso você queira que seja simples. Pode ser, alguns podem pensar, pode ser composto porque eu posso colocar o ano, o mês, beleza. Isso tudo é definido na regra de negócio, mas aqui eu vou usar como simples. Então, colocou uma data aqui, né? Botou uma data qualquer aqui, a idade, ela é derivada da data de nascimento. Então, aqui na idade, poderia ter um cálculo falando, ó, igual a data atual menos a DT nascimento. Então, seria um cálculo pegando a data atual do computador e subtraindo o que já está armazenado nesse campo. Então, esse campo idade deriva de um cálculo que envolve a data de nascimento. Quando abrisse esse banco de dados amanhã ou depois, ou ano que vem, daqui 15 anos, a idade atualizava porque ela é derivada. Entenderam agora a diferença aí de atributo derivado? O que é um atributo derivado? Bacana, né? Então, agora a gente conheceu os tipos de atributos. Viram aí, né? O quanto que é importante você saber essa teoria, porque cai pra caramba, tá? Nós vamos fazer assim, esse vídeo está encerrado, no próximo a gente vai começar a falar sobre relacionamento. Você gosta de relacionamento? Gosta de falar sobre relacionamento? No próximo vídeo.